Família, hoje temos um tema pra lá de emocionante, com muita reviravolta, que vai te deixar de queixo caído. A gente vai falar sobre aquele momento incrível que geral tá esperando. Jinwoo salvou a Tia Rain de uma ameaça terrível, que o melhor de tudo disso foi até o Goto Ryuji sendo derrotado de uma maneira instantânea, mentalmente devastadora, quando enfrentou o Jinwoo, irmão, o imbatível. Então se prepara, porque nesse vídeo a gente vai explorar como que o poder do Jinwoo se manifestou de forma espetacular contra o Goto Ryuji, e mais uma vez ele mostrou por que ele é considerado a verdadeira lenda, né? Não tem nem como. Tu acha que, pô, o Ryuji ia esperar que você faça enfrentar o maior caçador da Coreia? Não, pô, vamos descobrir tudo isso e muito mais nesse vídeo de hoje. Então já capricha no teu like, já se inscreve no canal se gosta de solo leveling, ativa esse sininho pra não perder nenhuma análise épica. Vamos que vamos? Bora lá! Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Biras e sejam muito bem-vindos a mais um vídeozão aqui no canal. E olha só, galera, já foi decidido. O combate amistoso entre os caçadores da Coreia e do Japão vai acontecer no próximo episódio, e as regras foram claras, garantindo uma disputa justa pra todo mundo. Até o Goto Ryuji lá, ele aceitou a sugestão, né, que foi dada pelos caçadores da Coreia, com a condição de apenas caçadores tipo mago não participariam, evitando lutar, né, pra facilitar as avaliações ali de todos eles. Além disso, novas regras foram adicionadas para o combate. Qualquer um que conseguisse tocar nas costas do oponente ou deixar ele inconsciente seria considerado um vencedor. As lutas seriam em formatos de equipe, sendo os caçadores substituídos ali 1 a 1. E a Hanekawa entendeu que isso poderia favorecer os caçadores do tipo assassino, né, que tem especialidade de ataque rápido e furtivo e tal. E aí as equipes começaram a se preparar para esse treinamento, para esse sparring, né. O time coreano era formado pelos caçadores Byung-ho, Ma Dong-wook, Tia Rain, Rin Tae-gu e Baek-yeon-ho, enquanto o time dos japoneses contava com o Kenzo, o Kumamoto, o Kanai, e a expectativa começou a crescer entre todo mundo que estava presente ali, especialmente pro próprio Jinwoo, né, porque ele estava vendo de longe, ele estava curioso para avaliar as habilidades dos participantes ali, mesmo sem a presença direta do Ryuji no combate. E com as duas equipes agora frente a frente, Ma Dong-wook não perdeu tempo, ativou a habilidade dele se transformando num gigante, né, que ele tinha a habilidade de ficar mais forte, maior, e a transformação surpreendeu todo mundo, revelando a intenção dele de dominar essa luta com a força bruta. A troca de golpes entre o Ma Dong-wook e o oponente dele começou a gerar ondas de pressão muito intensas, o que demonstrou uma força colossal dos dois lados. Enquanto isso, o Hoshino estava lá também, se movendo muito rápido em direção a Rin Tae-gu, que imediatamente lançou a magia de calor para tentar manter ele na distância, mas não adiantou. O Hoshino, ele conseguiu, né? Ele demonstrou reflexos muito apurados, desviou dessa habilidade. A tensão no campo de batalha ainda começou a aumentar com cada movimento, deixando claro que a disputa ali não ia ser tão fácil assim não, meu amigo. E até o Gogun-He, que era o líder da associação lá, ele começou a observar essa luta e comentou que mesmo que o edifício tivesse sido reforçado com pedra mágica mais forte, aqueles caçadores eram capazes de causar estragos na sala em só alguns segundos, cara. Não tinha como, entendeu? Tanto que teve, o Kumamoto ali foi atacado depois por um dos coreanos e, mano, ele até pensou que aquelas regras eram regras absurdas, né, nessa batalha e tudo mais, mas, cara, quem disse que ele seguiria as regras de simplesmente mirar no braço ou mirar nas costas? Afinal de contas, só os mais fortes poderiam sobreviver naquele tipo de combate. Então o Kumamoto, ele se moveu numa velocidade impressionante, avançando para atacar o Baek-yeon-ho por trás. Só que, surpreendentemente, ele conseguiu recuar por um momento, um pouco hesitante, né, nessa parada, e o Kumamoto começou a murmurar para si mesmo ali, comparando a sensação que ele teve da presença ameaçadora de outra pessoa, entendeu? O Baek, ele, por outro lado, ficou um pouco intrigado. Antes ele tinha sentido uma aura assassina do Kumamoto, só que agora começou a ver essa aura recuar, né, ele ficou, pô, será que é uma covardia com o Goto Ryuji? Se ele estava simplesmente testando os oponentes usando os outros como isca, será que é isso que ele estava querendo? E ele decidiu não subestimar o seu inimigo, então o Baek, ele ficou sério. Aí ele começou a adquirir o brilho branco nas mãos dele, os olhos dele ficaram mais afiados e ele avançou muito rápido atacando com as garras dele. Só que o Kumamoto, ele conseguiu desviar também disso daí. Enquanto isso, o Jong-soo, que era um outro caçador de gelo, estava observando ali, ele mal podia acreditar na força deles. Em comparação com as suas das batalhas anteriores contra os monstros, parecia brincadeira de criança, cara. A luta continuou muito intensa e quando de repente uma explosão começou a sacudir tudo. E aí a gente viu o Ma Dong-woo lá sendo derrotado com sucesso. Tanaka, confiante, declarou que era o vencedor da batalha de força dos dois e ao mesmo tempo Taig foi lançado contra a parede brutalmente também. E vendo essa cena aí, até a Ino ficou, parecia estar tipo pensando na vitória e tal. Aí sobrou quem? Tia Rain e Baek-yeon-ho nessa batalha. Nesse momento, o Ma Dong-soo e o Lin, eles simplesmente perceberam que agora eles têm que enfrentar os que sobraram, né, 3 adversários direto.
O Baekhyun-ho, ele comentou que parecia que todos estavam subestimando ele, acreditando que seria mais fácil lutar contra ele do que contra a Tia Rain. Só que do outro lado, a Tia Rain continuava um ataque dela absurdo contra a Tawata. Ela já era muito famosa, né, por ter movimentos muito ágeis, como um dançarino, e ela ganhou o apelido por conta da velocidade dela, mas a guilda proibia o uso desse nome aí, né, por ser uma coisa muito íntima e tal, e muitos desconheciam o verdadeiro poder dela. Mas a Tia Rain manteve a pressão atacando de todas as direções da Tawata e simplesmente tentou contra-atacar a Tawata, mas não adiantou. A Tia Rain foi mais rápida, mais agressiva. Do nada apareceu atrás dela e pum, mãozinha nas costas. A diferença de habilidade e de velocidade ali foi esmagadora. Ela aproveitou essa brecha e conseguiu garantir essa vitória. Depois de derrotar a Tawata, aí ela correu para ajudar o Baekhyun-ho e aí, do nada, o Kumamoto surgiu pelas costas dela para atacar a Tia Rain. Só que, com os reflexos extraordinários, a Tia Rain simplesmente virou e acabou. Deu uma sequência de golpes precisos nele, acertando diretamente a cara dele, inclusive. Fushijima, nessa hora, assistia essa cena, mal podia acreditar no que ele tinha visto. Parecia que a Tia Rain tinha dado 14 socos num piscar de olhos, entendeu? Da velocidade absurda. Do nada, ela viu um ataque vindo de todos os lados, a Tia Rain começou a entrar em pânico. Elas estavam num movimento agora meio desordenado, como se os ataques dela tivessem indo longe demais, e depois de ser atingido por um golpe do Kumamoto, a expressão dela mudou drasticamente. Porque o Kumamoto, ele parecia furioso, os olhos dele estavam vermelhos, ele estava com uma aura muito maior, e agora a aura dele se tornou verdadeiramente aterrorizante. Parecia que a personalidade do Kumamoto, ela mudou completamente, como se ele tivesse girado em 180 graus, galera. E agora ele estava numa sede de sangue absurda. Nesse estado, ele não conseguia pensar claramente, poderia até atacar os seus próprios aliados, e com uma personalidade assim, muitos acreditavam que ele era capaz de completar sozinho uma dungeon de rank B, por exemplo, ou enfim, rank acima disso. O próprio Goto Ryuji comentou que se o Kumamoto não fosse parado imediatamente, a equipe da Coreia poderia sofrer danos muito graves. Ele explicou que o objetivo era só testar eles, e não causar uma matança entre eles ali. Só que o Kumamoto, já completamente tomado pela fúria, ele começou a atacar a Tia Rain com uma brutalidade absurda. Os golpes dele foram tão poderosos que destruíram o chão, espalharam fragmentos por toda parte. Felizmente a Tia Rain ainda teve reflexos para conseguir desviar desses ataques aí, os últimos ataques, e quando ela pensou, por conta da velocidade do Kumamoto, que ela estava ferrada, os movimentos dele ficaram mais rápidos ainda, o que tornou mais difícil de ser acompanhada a olho nu, e ela ficou encurralada. Ela tentou desesperadamente encontrar uma brecha para contra-atacar, para fugir, mas o Kumamoto lançou um ataque ainda mais forte. Então, numa explosão absurda que sacudiu o local todo, quando passou a nuvem de fumaça, meu irmão, a gente viu que quem tava ali era uma coisa que, assim, era impossível de ver para qualquer pessoa com clareza, mas quando a poeira baixou, eles viram o Jinwoo, que apareceu do nada no campo de batalha, tava ali protegendo a Tia Rain do chute devastador do Kumamoto. Olha que coisa linda! O herói salva mais uma vez, cara. É pra ela se apaixonar por ele mesmo, não tem como. Ela vai, é tipo o príncipe encantado, irmão, que aparece no último momento. Ele parou todos os ataques ali impiedosos tranquilamente. E a Tia Rain ficou vendo aquilo, né? Pô, enquanto o Kumamoto ele parecia perder cada vez mais a razão. Ele tava liberando ataques com uma fúria incontrolável, entendeu? Só que nos momentos do protetor da Tia Rain, o Jinwoo, tava com o movimento mais rápido. Então não permitiam que o Kumamoto acertasse ela. E ele mobilizava os movimentos do Kumamoto com uma precisão absurda. De longe até o Ryuji começou a assistir isso. Ele tava impressionado com a velocidade daquele caçador misterioso, que todo mundo falou que era um mago. Para ele, aqueles movimentos tinham uma precisão quase que espectral, desafiavam as expectativas sobre as habilidades de um caçador do tipo mago, irmão. As informações que a Hanekawa tinha conseguido da Associação dos Caçadores da Coreia confirmavam a identidade desse novo oponente, logicamente, só que o Ryuji ainda queria confirmar com isso com seus próprios olhos. Enquanto isso, a Tia Rain só pensou naquela situação. A equipe coreana ela parecia estar numa posição muito superior naquele treinamento, e até mesmo os caçadores mais fortes ali tinham sido derrotados, e a diferença de habilidades parecia muito avassaladora, a ponto de a Tia Rain mesmo duvidar se mesmo ela utilizando todo o seu poder, ela poderia mudar o rumo daquela disputa. Mas depois de uma breve intervenção, a Hanekawa se aproximou ali, né, de um caçador recém-chegado na transmissão para poder trazer uma mensagem para o Goto Ryuji. E aí a tensão aumentou, porque o Ryuji decidiu avançar em direção ao Jinwoo. Ele queria avaliar, né, aquela aura que ele estava emitindo. Aquele confronto, ele parecia inevitável, irmão. O Ryuji, ele sabia que ele seria um oponente muito valioso para medir as habilidades daqueles que pareciam ser um dos caçadores mais fortes da Coreia, irmão. Não tem como. E aí, o Jinwoo se manteve distante ali, né, e tal. O Ryuji veio, ele tava com um sorrisinho no rosto, ele parecia debochar, né, porque ele é um cara super arrogante. Só que o Jinwoo tava muito confiante, cara. E isso só serviu para irritar ainda mais o Goto Ryuji. Só que o Ryuji não podia deixar de reconhecer que aquele momento era o momento dele testar os seus próprios limites. A condição imposta para o confronto parecia clara.
o Jin-Woo só lutaria com o Ryuji e essa batalha teria que ser levada a sério. Essa provocação só aumentou ainda a determinação do Ryuji, que já se preparou para o combate para garantir que tudo acontecesse bem. Só que aí, meu irmão, as coisas começaram a perder um ponto ali absurdo, porque assim, a galera que já era Rank S, que estava observando de longe, todo mundo ficou perplexo com a atmosfera que estava se instalando ali. A fama do Jin-Woo parecia ser bem fundamentada, né? E a possibilidade de uma luta direta contra o Goto Ryuji gerava uma tensão nos outros caçadores. Porra, será que ele vai perder? Será que ele vai ser espancado por um caçador Rank S do Japão, que é um dos mais fortes? Até a Cha Rain, ela optou por não interromper isso aí. Ela só ficou lá vendo e pensando o que ia acontecer. Ela queria ver a disputa, que parecia superar qualquer preocupação com os riscos. O interesse geral nessa batalha aí, até do Baekhyun-ho também, pô, era uma coisa surreal, irmão. Então beleza, eles se deixaram levar pela curiosidade. A área ao redor rapidinho foi cercada pelos caçadores, todo mundo ansioso para assistir esse combate, só que a diferença nas habilidades parecia ser enorme. A dúvida começou a pairar, e aí, tipo assim, até onde vai o poder do Jin-Woo e o que o Goto Ryuji seria capaz de fazer para superar aquele desafio inesperado. O Baekhyun-ho, ele afirmou que o Jin-Woo é de fato um caçador que pode ficar mais forte com o passar do tempo. Ele já pensou nisso tudo. Era provável que ele se tornasse muito mais poderoso do que antes. Ali ele já estava, né? Mas ele ainda se tornaria muito mais poderoso com essa batalha. Naquele momento, então, Goto Ryuji e Jin-Woo começaram a se encarar. O Jin-Woo ele parecia prestes a iniciar o combate, só que antes que ele pudesse terminar de falar alguma coisa, ele foi surpreendido por um ataque do nada do Goto Ryuji. O Ryuji avançou numa velocidade tão absurda, tentando pegar o Jin-Woo desprevenido, só que o reflexo do Jin-Woo é uma coisa surreal, irmão. Ele só simplesmente desviou do ataque em silêncio. Ele demonstrou uma habilidade que não combinava com as de um caçador do tipo mago. E o Ryuji, pô, ele ficou irritado. Ele se preparou para revelar todos os segredos do Jin-Woo. Concentrando a magia dele na mão direita, ele lançou uma série de ataques rápidos muito poderosos nele. Só que mesmo assim o Jin-Woo conseguiu evitar todos os golpes com facilidade. Ele só ficou aquele sorrisinho confiante dele. Essa atitude deixou o Ryuji mais irritado do que ele já estava ficando. E a expressão tranquila do Jin-Woo só era como se fosse uma provocação direta, cara. Ele era abusado. Enquanto isso, Isao, que estava observando essa luta, perguntou a Tanaka se não deveria interromper a partida. Tanaka falou que, tipo assim, não precisa. Ele percebeu que o Ryuji estava realmente determinado a lutar sério contra o Jin-Woo. Os ataques dele eram tão rápidos que até mesmo o Madon Wook, ele não estava conseguindo acompanhar. Era raro ver alguém conseguir desviar de golpes tão precisos assim. A Cha Rain, até analisando a luta em silêncio ali, ficou pensando nessas coisas e pra ela, cara, o Jin-Woo ele não era só bom. Mesmo sob uma série de ataques absurdamente ferozes, o Jin-Woo ele conseguia desafiar o Ryuji, incentivando ele a atacar mais, cara. E aí continuou a batalha, golpe depois de golpe numa velocidade impressionante. Só que o Jin-Woo ele continuava só evitando, ele não tinha atacado. Ele só tava lá com a precisão sobre-humana para evitar tudo. E percebendo que assim, ele tava subestimando o oponente, o Ryuji decidiu lutar sério agora. Ele ficou com a expressão mais fria, aumentou o poder dos ataques e a pressão no campo de batalha se tornou mais esmagadora ainda. Até mesmo o Jin-Woo sentiu que a intenção do Ryuji era de matar ele, real, tá ligado? E a resposta a isso aí, o Jin-Woo também liberou a intenção de matar dele, se preparando para um confronto decisivo. Só que o ataque do Ryuji parecia ser algo inevitável, mas surpreendentemente o Jin-Woo conseguiu bloquear o ataque, segurando o braço do Ryuji e usou a força para os dois se chocarem ali, mano. Foi uma coisa que, assim, as pessoas se perguntam como poderia existir alguém com tanto poder assim, entendeu? O Jin-Woo ele só ficou calmo. Ele falou que se fosse um pouco mais lento, ele poderia ter perdido o olho direito no ataque do Goto Ryuji, entendeu? E o Ryuji mal conseguia acreditar no que estava acontecendo. Um garoto que recém foi dominado, né, Rank S da parada, o 10º da Coreia, tava segurando o braço dele com uma facilidade que parecia estar de brincadeira, irmão. Só que antes que ele pudesse reagir, obviamente o Jin-Woo ele já declarou que a partida estava decidida desde o momento em que ele agarrou o braço do Ryuji. Mesmo assim, o Ryuji não estava disposto a aceitar o fim dessa luta daquela maneira, não. Então, antes que os dois pudessem lançar o ataque decisivo, o Baekhyun-ho e a Cha Rain interviram muito rápido lá também, seguraram o Jin-Woo e, ao mesmo tempo, o Hoshino e também os outros caçadores lá de Rank S interromperam o movimento do Goto Ryuji. A batalha, que parecia estar prestes a se escalar num confronto ainda muito mais destrutivo, que seria muito pior do que a batalha entre o Dong-Su e o Baekhyun-ho lá no Portal Vermelho, foi interrompida com sucesso, cara. Nesse momento, foi aproveitada a oportunidade para lançar um sinal indicando que essa luta tinha acabado.
Mano, até o Baekhyun-ho, ele tava muito sério. Ele declarou que aquele combate precisava chegar ao fim, porque o Sun Jin-woo e o Goto Ryuji seriam os líderes da missão na ilha de Jeju. E qualquer desentendimento dos dois precisava ser resolvido antes disso, entendeu? Então aí ficou só a tensão no ar. Só que parecia indicar que aquela rivalidade estava muito longe de acabar, cara. Mais tarde tinha uma preocupação evidente também de que o Jin-woo, se ele se machucasse durante um treino, isso poderia tornar um problema sério para eles atacarem a ilha de Jeju. E o Baekhyun-ho decidiu pedir para Hanekawa que supervisionasse o sparring naquele dia, e ela concordou prontamente. Quando a partida finalmente chegou ao fim, o Ma Dong-woo lá, ele se aproximou, ele ficou impressionado com as habilidades do Jin-woo, e a capacidade dele de enfrentar o Goto Ryuji demonstrava não só que ele tinha uma força física absurda, mas também um nível de habilidades que surpreendia todo mundo ali. E olha que todo mundo ali é caçador Rank S. O Ma Dong-woo, ele percebeu o potencial do Jin-woo. Ele pensou, refletiu até como a sua guilda, né, composta majoritariamente por caçadores magos, cara, precisava de alguém com poder de combate corpo a corpo tão impressionante assim. Por outro lado, Choi Jong-in, de longe, ele estava um pouco cético quanto às habilidades do Jin-woo, especialmente porque tinham vários rumores de que ele seria um caçador de tipo mago e tal, só que o Ma Dong-woo, ele continuou um pouco intrigado também, e o Choi Jong-in também. Ele considerava exagerada a ideia do Jin-woo ser um mago tão poderoso assim, mas ao mesmo tempo ele sabia que a verdadeira extensão dos poderes do Jin-woo é uma coisa oculta. Ele não simplesmente invocou ninguém ali, ele só caiu na porrada por ele mesmo, entendeu? Imagina se ele lutasse com o Goto Ryuji usando todo o poder dele, se ele de repente invoca o Igris, invoca o Iron, invoca 10 milhões de sombras ali, não tem como o cara segurar, pô. Mesmo diante de tantos caçadores Rank S, ninguém tinha sido capaz de detectar os soldados da sombra do Jin-woo, que ele escondeu na sombra de todo mundo ali, inclusive. E isso já é uma coisa que é outro patamar. Então, de fato, a primeira vez que todo mundo vai ver isso acontecer, alguns, né? Não vai ser todos que vão ver, porque muita gente já vai ter, né, metido o pé no meio desse caminho. Vai ser lá na ilha de Jeju. Mas antes de voltar para casa, o Jin-woo então se aproximou lá do presidente Goguryeo e tomou a decisão importante sobre a missão da ilha de Jeju. Ele deixou o Goguryeo surpreso, né, com a escolha que ele teve. A Hanekawa, que observava a distância, também ficou um pouco incrédula diante da postura do Jin-woo, enquanto o Goto Ryuji, visivelmente, ele estava abalado. Ele lutava para esconder o medo que ele sentiu, o suor frio escorrendo no rosto dele, evidenciava mais do que o impacto da presença do Jin-woo, o que o Jin-woo causou nele, só deles ter aquele confrontozinho. E é aquilo que eu falei pra vocês, imagina se o Jin-woo mostra o poder completo. Irmão, o cara cai duro no chão, não tem como, ele ia ser muito amassado pelo Jin-woo. Bom, quando ele for lutar com o Rei das Formigas, vocês vão ver o que é o Jin-woo de verdade. É isso, família. Esse seria o próximo episódio. Se vocês curtiram, não esquece de caprichar o seu like. Comenta aí, valeu a pena o Jin-woo mostrar esse poder aí pra cima do Goto Ryuji só pra baixar a moral desse cara ou não valeu? Porra, na minha opinião, valeu demais. Então comenta, não esquece de se inscrever no canal e de ativar o sininho para eu continuar com mais histórias como essa aqui de Solo Leveling. A gente tá sempre trazendo a história antes do episódio ser lançado e depois faz uma review em cima de tudo que foi excluído, mudado, enfim. Vamos comentar sempre Solo Leveling aqui, beleza? Tamo junto demais, família. Beijo no coração de vocês e eu te vejo lá no próximo vídeo. Encontro com você aqui. Valeu!